rapidinho em uma palavra que Deus colocou no meu coração na madrugada deste dia. E a minha pastora me deu a incumbência de deixar uma reflexão para a igreja. E eu quero compartilhar com você no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. O capítulo é o de número 13 e o versículo é o 12. Eu vou ser bem sucinta, bem rápida, né, porque nós temos pregadora, temos ainda levita que vai adorar, temos departamento, glória a Deus, e o tempo ele corre. Então, eu já quero estar lendo com você. Se você puder, abra a sua Bíblia em Lucas 13, 12, que diz assim: E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Diga amém. Eu vou repetir. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Oh, glória! Irmãos, a palavra de Deus tem um contexto. E nesse contexto eu quero meditar com você rapidinho acerca de um acontecimento. Era um sábado, quando aconteceu este milagre na vida de uma mulher. Era um sábado. E também, além de ser um sábado, havia um culto que ia acontecer. E era um culto em uma sinagoga. E aquele culto, a porta estava assim como essa, aberta para a adoração. Mas em Israel, ao sábado, a Bíblia nos relata e os estudos diz que o sábado era um dia de descanso, era um dia em que você não podia trabalhar, mas você podia ir na igreja adorar, poderia ir na sinagoga. Então, nesta sinagoga, queridos, era um culto, não era diferente desse ciclo de oração. Tinha oração, tinha palavra, tinha adoração a Deus. E aconteceu que naquele dia, as portas estando abertas, chegou também ali naquele lugar uma mulher. E eu quero falar desta mulher. Esta mulher, Lucas, ele narra que ela tinha um espírito de enfermidade. Ele é um médico, mas ele não diz assim a doença e dá o diagnóstico. Ele diz que ela tinha um espírito de enfermidade. Naquele dia, naquele culto, também entrou pelas portas Jesus. Jesus Cristo, ele entrou nas portas da sinagoga. Quem sabe, para também ter a oportunidade de pregar, porque na sinagoga não tinha cartaz como tem hoje. Na sinagoga não se apresentava o pregador nem o cantor. Na sinagoga não tinha, era estandarte, não tinha como tem hoje, quando o pregador é famoso, a igreja enche, não. Jesus foi, entrou pela porta, ficou lá. E os estudos dizem que na sinagoga, aquele que estava na moderação, à frente do trabalho, ficava observando entre os fariseus, os escribas, entre os estudantes da lei, entre aqueles príncipes da sinagoga, porque um deles iam ministrar naquele dia. Mas sabe o que eu acho lindo? É que de repente Lucas narra que a palavra foi para a mão de Jesus. Aí eu estava meditando na madrugada, irmã Jessina, orando ao Senhor e dizendo: coisa linda, a palavra pregando a palavra. A palavra andante pregando a palavra escrita. A palavra falada pregando a palavra escrita. Naquele dia o pregador foi Jesus. E nessa tarde o pregador é Jesus. É Ele que está no comando. É Ele quem vai operar na tua vida. Aleluia. Nós somos só ferramenta. E a palavra que está sendo dita aqui não me pertence, pertence a Deus. E é Deus falando com a igreja. Tem pessoas que têm espírito de enfermidade e não sabe. Pensa que é uma doença. E a teologia, ela separa a doença da enfermidade. A teologia, ela separa a enfermidade
da doença. A doença é causada por bactéria, por vírus, pela idade, por falta de uma boa alimentação. O organismo fica fraco, aí vai perdendo os líquidos por hormônio. Tudo isso é doença. Agora, a enfermidade, ela é causada espiritualmente. E o povo daquele tempo tinha uma forma de falar que quando alguém nascia pobre demais, ou deficiente visual, e tivesse algum problema físico, era pecado. Quem sabe não foi a mãe ou o pai que pecou para ele nascer cego? Quem sabe, alguém aí, qual foi o pecado que ela ou ele carregou para nascer aleijado? Porque agora, Lucas vai dizer que a mulher, ela tinha um problema de andar encurvada. Ela tinha uma curva, e eu entendo que quando uma pessoa anda encurvada ou curvada, o problema está na coluna. Eita, e quando fala de osso, fala de estrutura. Eita, Jesus. Nessa tarde, levanta a mão assim. Eu já vou terminar, é só uma reflexão. Nessa tarde Deus está dizendo, eu vou te dar estrutura, mulher. Você não vai andar de cabeça baixa, você não vai cair. Tem alguém dizendo, será que é pecado? Mas Deus está dizendo, eu não vou deixar. Porque onde Jesus está, meu irmão, tem defesa. Ele me defende e te defende da mão do inimigo. Ela era encurvada e tem mais. Lucas vai dizer que além dela ser curvada, era 18 anos. Aí eu entendo que se era 18 anos, ela não nasceu com esse problema. Ela adquiriu. Ela foi, irmão, ela sofreu um golpe. E esse golpe que ela sofreu não começou de fora para dentro, mas de dentro para fora, mas começou de fora para dentro. E foi tocando nela. E foi tocando até entrar na alma, atingir o espírito e o físico. E a mulher era crente, viu? Satanás, ele está ao derredor, buscando a quem ele possa tragar. A mulher era crente. Naquele dia, independente da sua situação, dessa enfermidade, ela estava onde? No culto. Só que naquele dia, como eu já falei que não tinha outdoor, ela nem sabia que o dono da igreja ia estar lá. A pregação que veio andando, pegou a palavra escrita e pregou. Oh, aleluia! Oh, glória! Ela sentou lá atrás. Porque eu vou dizer uma coisa, uma enfermidade espiritual, meu irmão, uma descarga espiritual, ela é terrível. Talvez essa mulher estivesse vivendo um síndrome, talvez, do pânico. Um medo de sair, uma preocupação de alguém que vai falar mal. Tivesse desiludida para participar de um departamento, para participar de algo onde ela morava, onde ela vivia, por causa da descarga do golpe que veio sobre a vida dela, deixando o seu físico debilitado. Mas isso não impedia de adorar, porque um verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade, em comunhão. Ele busca o Senhor na tristeza, na alegria. Pode estar a situação que for, na enfermidade ele está de joelho, o corpo todo dolorido, ele de joelho, e dizendo, de joelhos eu vou chegar lá. Oh, aleluia! Talvez ela tivesse desistido de louvar, de pregar. Talvez ela tinha um ministério e ela deixou para trás, por causa do golpe que recebeu. Mas estava lá, o ministro, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, com a Torá na mão, pronto para operar um milagre. Lucas não vai dizer o nome da mulher, mas vai dizer que era uma mulher com um espírito de enfermidade, porque naquele tempo as mulheres não tinham muito valor. Aleluia! Mas quando Jesus viu, ele se moveu de íntima compaixão, porque o nosso Jesus, ele ama sem fazer acepção de pessoa. Ele não é como eu que olho a aparência. Ele não é como você que olha apenas o veste, o modo de falar. Se fala bem, se fala mal, se fala por quê, se fala errado, né? Eu olho, você olha.
Jesus, você olha, eu olho. Mas aquele que está nesta tarde aqui, Ele está vendo você. Ele não quer saber com tua oratória, com tua exegese, com tua hermenêutica. Ele quer saber do verdadeiro adorador, que mesmo curvado está adorando a Ele. Ele não quer saber se você tem postura, se você tem vestes, caríssima, não. Ele quer saber se você chegou aqui querendo adorar, oferecer o melhor, querendo buscar, aleluia, o melhor através da adoração. Sabe quando você se sente tão debilitado que você não quer que ninguém te veja, e senta lá atrás no cantinho e fica assim. Aleluia, estava a mulher, mas ele viu, e ele mandou chamar. E quando ele mandou chamar, ele liberou essa palavra. Ele disse assim, e vendo a Jesus. Quem foi que viu? Jesus. Lucas viu, Lucas narrou, no modo de falar, no espiritual ele está escrevendo a história. Mas Lucas escreveu. Mas o homem é diferente. Ele não estava lá, tudo bem, mas eu estou falando no modo de falar porque ele que escreveu. Então, ele escreveu, é o que eu estou dizendo. O que o homem vê é diferente do que Jesus está vendo nessa tarde. Eu estou vendo um culto ao Senhor, um círculo de oração, mas Ele está vendo a glória descendo. Ele está sabendo aqui quem vai receber a cura, o milagre, quem vai sair daqui livre. Diga assim para a sua irmã, hoje, diga com boca de profeta, hoje você vai sair daqui livre. Hoje, aquela pessoa que você está orando vai ser livre, vai receber liberdade, porque a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente serás livre de toda opressão de Satanás. Era uma enfermidade, e Jesus quando vê, Jesus já chama ela e libera logo a palavra dizendo, mulher, estás livre da tua enfermidade. Aí quando ele liberou a palavra, ele rapidamente aqui impôs a mão. E aquela que olhava para o chão passou a olhar para cima. Aquela que estava sendo envergonhada agora está olhando na direção do céu. Aquela que clamava, chorava, mas olhando para baixo agora ela pôde adorar, porque a Bíblia diz que ela glorificou ao Senhor. Ela glorificou agradecendo o que Deus fez. Será que você pode fazer como ela, adorar nessa tarde? Já tomando posse da vitória, mesmo sem ver, porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu sei que vai chegar. Eu não estou vendo, mas eu tenho a certeza. Então, se você chegou aqui com esperança, com fé, crendo que você vai sair daqui debaixo da mão potente de Deus, você vai sair daqui livre. Aquela pessoa vai ser livre do cigarro, do vício das drogas. Aquela pessoa vai ser liberta por completo, porque eu tenho um Deus que age no impossível. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Glória a Deus. A irmã vai adorar a Deus com um hino.